Desde os princípios da Igreja, há homens e mulheres que procuram seguir Cristo com maior liberdade e imitá-lo mais de perto, consagrando, cada um a seu modo, a própria vida a Deus. Tentam, assim, numa abnegação de si mesmos, aproximar-se de uma vivência do cristianismo com vista ao serviço da Igreja na evangelização, intercessão e promoção da dignidade humana. Falar de vida religiosa é falar da minha própria vida, enquanto religioso que sou, enquanto profissão que fiz dos votos e da regra franciscana. Revestir-me do Sagrado Evangelho, viver o Evangelho e anunciá-lo com alegria e festa aos outros é o grande carisma de todos os religiosos. Depois cada um de nós dedica-se a algo diferente. Cada um de nós dedica-se a algum serviço ou a alguma atenção que a Igreja necessita. Mas ser religioso é ser feliz. Ser religioso é dar sentido a Deus à nossa própria vida e deixar-nos abraçar realmente Jesus Cristo, que na cruz quer abraçar-nos e quer nos dar a vida nova. Ser religioso é morrer para nós próprios, para vivermos para os outros. Pela vivência dos votos, dos conselhos evangélicos, da pobreza, da obediência e da castidade, nós queremos ser mais fiéis a Jesus Cristo. É como a nossa própria vida. A nossa própria vida só tem sentido se lhe dermos um objetivo. É como esta corda branca que prende o meu hábito e que me lembra aquilo que eu sou e aquilo para que eu sou chamado por Deus.
Em fevereiro de 2008, foi-me pedida para trabalhar com este povo da etnia cigana. O Sr. Bispo Dom Gilberto sentiu essa necessidade e pediu colaboração à nossa comunidade. A partir daí vim, o Sr. Padre Constantino mostrou-me as instalações, tentei adaptar um bocadinho o espaço às necessidades, tudo através de desperdícios, da colaboração de outros. E pronto, tem sido possível até aos dias de hoje. É um povo com dificuldade de se adaptar às regras, com dificuldade de se concentrarem, hoje querem, amanhã não. E, portanto, tem que haver muita persistência. É preciso muito a força de Deus que nos impele. Aqui eles são irmãos, filhos do mesmo Pai do céu. E este sentido interior que nós sentimos de que todos somos filhos de Deus é que me tem dado força para caminhar até aos dias de hoje. E enquanto Deus quiser. Uma altura em que eu trabalhei com mães ciganas, em que vinham com os seus filhos, em que eu trabalhei e ensinei algumas técnicas de pintura, e passado um tempo elas me vieram dizer que faziam fraldas, vendiam nas feiras e que foi bom esse tempo que aqui passaram, que aprenderam e que depois puseram em prática. Isso para mim deu uma alegria interior. Senti um chamamento para a vida consagrada de uma forma um bocadinho rápida e talvez diferente do comum de muitos colegas e muitos consagrados, porque havia muitas solicitações a esse nível. Eu só senti um chamamento aos 32 anos e ao ver uma missa na televisão, missa de ordenação de padres diretamente da sede do Porto. E foi aí que eu questionei verdadeiramente porque é que não haveria de ser eu também a ser ordenado e a ser padre. E foi aí que tudo começou. A vida consagrada no dia-a-dia manifesta-se de uma forma muito pessoal, por um lado, porque há sempre esta entrega, esta vivência entre mim e Deus, não é? O Criador, o Pai, na Trindade, numa relação muito de comunhão, muito íntima. É com Deus que eu vivo o meu dia-a-dia. E isso depois passa para os outros que são aqueles que eu estou a servir numa missão de capelão hospitalar, nomeadamente nos doentes e nos profissionais. Né? Na visita aos doentes, no contacto com eles, na escuta ativa, no estar presente, no estar junto de quem sofre, do aliviar o sofrimento. E, portanto, a vida consagrada em mim não é só uma vida fechada, uma vida de capela, é uma vida muito ativa, quase que até muitas vezes parecida de funcionário, mas que é mais do que isso, porque Deus está sempre presente nas relações de uns com os outros, mas primeiramente comigo, não é para levar aos outros. Nunca questionei a existência de Deus, antes pelo contrário. Percebo, mesmo no sofrimento, por muito grande que seja, e tenho vivido e assistido a situações de sofrimento muito intensas e muito dolorosas, tenho percebido, é uma graça talvez, mas tenho percebido sempre que Deus está presente. E muitas vezes essa presença manifesta-se até pelo facto de Ele estar. E por aquilo que eu digo ou por aquilo que eu não digo, mas
por esta presença do Padre. Nunca me questionei, nem nunca duvidei que Deus estivesse presente. Pode ser uma graça de Deus, mas acontece. Na minha relação pessoal, enfim, encontro todos os dias, no dia-a-dia, motivos e pontos de contacto para que suscitam a minha doação. Às vezes, no serviço mais direto das pessoas que estão necessitadas. Hoje, sou muito abordado por colegas que me pedem para os substituir nas paróquias quando precisam de algum serviço. Eu encontro também aí uma maneira muito concreta também de me dar, mas sobretudo a minha doação concretiza-se no serviço que o meu bispo, representando a Igreja toda, me pede concretamente e digamos assim, no serviço que me atribui, neste momento como icônome diocesano, mais ligado à administração dos bens de que a Igreja dispõe para o serviço de toda a comunidade, de toda a Igreja e também de todos os irmãos, de todo o povo de Deus no qual a Igreja se situa. O que vou procurando fazer. Por isso, quando às vezes lido mais com papéis, com números ou com os serviços até do Estado, eu recordo-me sempre que estou a exercê-lo em nome da Igreja e que isto é a maneira de eu concretizar este amor a Deus sobre todas as coisas e a minha entrega, digamos assim, a este mesmo amor. Mesmo que seja lidando com números, eu estou a servir a Deus e estou a servir os irmãos. A vida consagrada, vemos que é assim, este testemunho, esta presença no mundo de alguém que se entrega totalmente a Deus através da entrega aos outros. E é isso, precisamente, este sentido do absoluto de uma entrega que nós encontramos nas pessoas consagradas, isto é, nos homens e mulheres que abdicam de um casamento, da constituição de uma família mais próxima, com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos, para serem no meio do mundo a presença deste amor único. Elas assim podem dizer: Senhor, sede vós o meu tudo e que eu seja vosso todo. É esta a afirmação que pode resumir a entrega da vida consagrada a Deus, que se concretiza no serviço aos irmãos. Quando portanto, vejo uma pauta de música, quando eu ensaio as crianças, ensaio os adultos, eu sinto uma alegria muito grande. Eu gosto de ensaiar e ver um grupo coral a cantar, mas também gosto de ver ensinar a crianças, porque vemos que elas têm uma sensibilidade muito especial, que fixam, querem aprender. Eu, muito pequena, mesmo pequenina, 7, 8 anos, eu sentia um desejo grande de ser irmã, mas não sabia o que era. Mas depois, como tive 2 tios sacerdotes, eles, quando vinham a férias, vinham à nossa casa, perguntavam-me
oh Rosarinho, tu não queres ir para a irmã? E eu, naquele momento, dizia, não. Mas aquele sentimento ficou sempre dentro de mim e eu já o tinha. A minha vida consagrada, sinto que tem que ser diferente de qualquer vida. Eu sinto que tenho que ter uma caminhada mais de perfeição, mais ligada ao Senhor e fazer tudo e por tudo para ser o que Ele quer que eu seja. Não me interessa o fazer, interessa-me ser dele. E tento viver segundo a sua vontade. A vida consagrada para mim e para a Igreja é um grande dom de Deus à Igreja e ao mundo. E este dom foi concedido por Deus também aqui a Setúbal desde há muitos séculos. A vida consagrada masculina e feminina está presente aqui desde muito cedo. Há por aí imensos conventos, hoje que estão arruinados, mas que são sinais desta presença. Neste momento, em Setúbal, a vida consagrada está presente também de uma forma muito bonita. Estão aqui a vida consagrada feminina, nos institutos tradicionais, são 12 institutos, e a masculina, com 7 institutos. Depois já também uma jovem da Ordem das Virgens, e há também a vida consagrada nestas formas novas laicais, que têm homens, têm mulheres consagradas, têm também casais. Setúbal, como a Igreja, não seria o mesmo sem a vida consagrada. E, de facto, a vida consagrada presta imensos serviços. Estou a pensar na educação, estou a pensar, por exemplo, na reabilitação de jovens, estou a pensar, por exemplo, no serviço de assistência aos mais idosos, aos pobres, aos doentes, de todos os tipos, imensas coisas. No entanto, há um aspecto que me parece que muitas vezes é esquecido e que a vida religiosa põe ao de cima. Porque a vida religiosa, pelo seu estilo, pela sua consagração, nos diz que Deus é o centro da história, o centro de toda a vida. A vida consagrada nos diz que o homem sem Deus é nada. E que o homem e a mulher com Deus é tudo. A vida consagrada, portanto, nos ajudam a cuidar deste mundo, mas sempre com o coração em Deus. Nos abre Deus. E este sinal da vida consagrada, como dizia Santa Teresa, só Deus basta, hoje mais que nunca é importante para o mundo. Porque caímos no antropocentrismo, que nos faz esquecer Deus, e que faz do homem o centro. E quando o homem se torna o centro, tudo se desconjunta. A vida consagrada centra-nos naquele que é o fundamento da vida, daquele que engrandece o homem, que engrandece a história. A vida consagrada é um sinal a abrir o coração a Deus, um sinal a ter confiança em Deus e, portanto, a partir daí, a humanizar a vida de cada pessoa, de cada criança, a fazer da vida humana uma vida fraterna, uma vida de comunhão profunda. Portanto, a vida consagrada é um dom inestimável.
não posso deixar de dizer ao Senhor obrigado pela vida consagrada em Setúbal, nas várias formas, e deixar também um apelo a toda a Igreja, e mesmo àqueles que não estão tão próximos da Igreja, a que descubram esta dimensão tão bonita da vida consagrada. A minha vida de consagrada em relação aos outros manifesta-se no meu dia a dia, através do meu sorriso, do meu saber estar, de ajudar, de partilhar, e também na oração de cada dia, onde eu tento rezar e pensar em todas aquelas pessoas que se cruzam no meu caminho. Quando trabalhava no hospital, o meu relacionamento, por ser religiosa, a trabalhar no serviço que eram todos leigos, sentia-me bem e sentia que era acolhida. Eu estava nessa altura em Albergaria Velha e apareciam lá muitas crianças desnutridas. E apareceu-me lá um menino que nessa altura tinha 1 ano e que não andava. Eu tentei ser para ele mãe. E fui tão reconhecida que ele não houve uma altura que me chamava mãe. Aí vi que não era mãe natural, mas era mãe espiritual para aquelas crianças que precisavam de mim. Vivo a minha vida consagrada com aquela convicção do primeiro dia. Hoje já tenho 74 anos e sinto que Deus me impele a comunicá-lo através da minha vida. Para isso eu tenho que o viver na minha comunidade, no local onde vivo, para depois o transmitir a quem me rodeia. Tento, desde que me levanto até à noite, elevar o meu pensamento a Deus, porque só nele tenho a minha segurança. Não vou dizer que a vida consagrada é um caminho fácil, também tem os seus espinhos, mas nós vamos buscar a força à oração, a essa comunhão com Jesus. Cada manhã Ele nos convida a sermos testemunhas dEle, a sermos profetas, a falarmos dEle, a sermos sinais, a sermos no meio das pessoas com quem nós trabalhamos um sinal escatológico dos valores do reino. Uma religiosa passa na rua, mesmo sem dizer nada, as pessoas sabem que há ali qualquer coisa que eles estranham, que lhes dizem alguma coisa. E esse sinal é um sinal escatológico em que nós estamos aqui, neste mundo, a falar nos valores do reino. A nossa vida aqui é um peregrinar,
não faz sentido se nós não soubéssemos que um dia iremos ter uma vida após esta, e essa vida será aquilo que nós formos aqui. As nossas boas obras, porque também não podemos dizer que sem fé não há obras. Ou então, o que é que faz nós termos fé se nós não mostramos as obras? E as obras é o carinho, o amor. Nós vamos ser mais tarde julgados pelo amor, pelas boas ações que nós fizermos aqui na igreja, com as pessoas, sobretudo os mais próximos, e a minha missão começa já na minha fraternidade. Eu não posso ter uma missão fecunda fora se eu dentro da minha comunidade não vivo com as minhas irmãs, não partilho com as minhas irmãs os fracos, os pontos mais difíceis, os pontos mais fracos também, e é aí que nós também buscamos força na vivência das irmãs, porque nós no fundo temos uma vida comunitária, a nossa vida religiosa exige que tenhamos uma vida fraterna em comum, a oração em comum, e é também nas irmãs que nós sentimos a nossa família. Nós não escolhemos as irmãs com quem trabalhamos. Cada irmã, para mim, é um dom de Deus. Eu tenho este espírito de fé, de ver que esta irmã que veio ao meu encontro, muito diferente de mim, na cultura, até no próprio ambiente familiar que ela recebeu foi diferente do meu, mas também nos completamos umas às outras. Umas são mais fortes de umas coisas, outras são mais fracas de outras, e assim nós nos completamos no nosso dia-a-dia. Esta riqueza, às vezes não estamos de acordo com tudo o que nós dizemos, mas através de um diálogo nós chegamos a um consenso, e isto faz-nos caminhar, faz-nos levantar. O que temos que dar também sempre uma vida de conversão, porque se hoje falhamos, temos o nosso exame de consciência para ver onde é que nós falhamos. No dia seguinte nós queremos ser melhor. E este querer ser melhor já nos faz realmente caminhar para um caminho mais certo para junto de Jesus. E às vezes é no nosso cair, nos nossos fracassos, que nós crescemos em humildade. Também, cada dia eu sinto-me bem como mulher, realismo quando eu digo muitas vezes também, tal como o esposo diz à sua esposa: eu, Maria de Fátima, prometo amar-te, Jesus, a quem eu quis seguir-te mais de perto, de uma maneira mais radical. Quero seguir o teu Evangelho, quero seguir as tuas pisadas, e eu quero ser fiel e prometo ser-te fiel até ao fim. Isto muitas vezes pronuncio cada manhã e ajuda-me a viver esse dia junto dos irmãos, junto das crianças, junto daqueles com quem eu trabalho, ora nas catequeses, ora um velhinho que vem ter comigo, ora uma pessoa que quer uma informação, ora alguém que precisa de desabafar, que precisa que alguém os ouça. E isto dá muita força, esta comunhão que eu sinto com Jesus. Depois vejo esse próprio Jesus no rosto das pessoas que nos procuram. O meu dia-a-dia implica-me sempre em duas direções que são opostas, que são paradoxalmente opostas, mas que são fundamentais para o meu equilíbrio e para a missão que sou chamado a cumprir. Por um lado, sou chamado a entrar, a guardar silêncio, a ter recolhimento, a ter a atenção colocada nele e no que ele me quer dizer. Por outro lado, esta atenção que se coloca em Deus, pois também é chamada, esta atenção a colocar-se nos outros, e chama-se isso serviço. Neste sentido, tem grande relevo as pessoas que acompanho no Val d'Acor, que são pessoas que têm problemas com drogas, com álcool, com outras perturbações de natureza psíquica e que precisam da minha paternidade. E também tem grande relevo na minha existência os presos de Setúbal, que também têm sido ocasião para o Senhor me prender a Ele e para o Senhor me libertar de mim próprio. Portanto, enfim, o meu dia-a-dia
é marcado por este procurar entrar e por este tratar de sair. Estas duas direções tomam o tempo. Não vejo televisão, que é uma coisa, por exemplo, deixa os presos admirados, não vejo televisão. Estou a dizer, não é absoluto. Quando em vez sou capaz de espreitar um comentário político, ou se o treinador de Setúbal estiver em fase boa, também o vejo. Enfim, geralmente não vejo televisão. Isso porque não vejo televisão porque não é importante. Leio jornais, faço muitas coisas da minha vida, faço-as agarrado ao computador. Agora, as duas grandes questões para mim são sempre de ter um tempo bom para ir à presença de Jesus e, igualmente, ter um tempo bom para ir à presença dos que me procuram. A vida consagrada é um carisma, quer dizer, é algum santo que pegou na caneta colorida e que sublinhou uma palavra, sublinhou uma parábola, deu cor a alguma parte do Evangelho que já estava escrito. Portanto, a vida consagrada existe para sublinhar o Evangelho e, portanto, o que seria grave na vida consagrada era se fosse perdendo a cor, não é? Perdendo a cor. Agora, bendito seja Deus quando o Evangelho é sublinhado por alguma cor que destaca e que dá vivacidade a este episódio, a esta palavra, a esta dimensão do Evangelho. No outro, o próprio Jesus Cristo. É amar o próximo como tinha Jesus Cristo. Se nós não formos capazes de amar o próximo, também não somos capazes de amar ninguém. Se nós não formos capazes de amar, não vale a pena sermos consagrados. Porque só amando o outro é que nós conseguimos ser uns consagrados verdadeiros. Viver em fraternidade, mas com amor. Se nós não vivermos com amor, nada temos, nada somos e não somos ninguém. Era assim que procedia Francisco e é assim que nós franciscanos devemos proceder. Por isso somos consagrados para podermos ajudar os outros nas suas necessidades, mas também sermos capazes de dar alegria àqueles que têm necessidade de ter um pouco de alegria, porque não é só de tristezas que se vive, também se vive com um pouco de alegria, olhando bem no fundo, nos olhos de cada um e sermos capazes de dar esse amor a cada um também, na alegria, na tristeza, na pobreza, em todos os sentidos. Amar é ser consagrado, é amar. A vida religiosa na minha relação pessoal transformou-me, mudou-me 180 graus. Os valores pelos quais eu emergi antes de ter abraçado o chamamento de Jesus eram completamente diferentes. Eu hoje tenho que estar disponível, tenho que estar aberto aos outros. Como Maria, no sim que lhe disse, eu tenho que dizer também um sim que é total e totalizante. Um sim que implica toda a minha vida, todo o meu ser, toda a minha vontade, um sim que é a vontade de Deus, e por isso eu tenho que estar verdadeiramente disponível para os outros, porque nos outros Jesus vem até ao meu encontro. A Igreja empenha-me mais, dá-me a consciência de, enquanto religioso, colocar-me verdadeiramente ao serviço, e religioso com o Ministério do Sacerdócio ainda mais ao serviço. Eu vim para servir, não para ser servido, disse-nos Jesus. Fiz-vos isto para que vós o façais uns aos outros. É neste encontro com o pobre,
é neste encontro com o mais necessitado, é neste encontro com todos os homens que eu tenho verdadeiramente encontrado com Jesus e com Deus e comigo próprio, para que o meu testemunho seja um testemunho de disponibilidade, mas seja também, sobretudo, um testemunho de alegria e de festa. Não mudei de opção de vida. Quando fiz a minha opção de consagração, eu mudei apenas da maneira de a concretizar. E durante os muitos anos que vivi como religiosa e depois já tendo cortado o vínculo jurídico, porque para mim é diferente o vínculo jurídico e a minha opção. A minha opção não mudou em nada, cortou-se o vínculo jurídico. E escolhi a Cáritas como campo de ação dessa consagração, como concretização dessa consagração, que muitos dirão, bom, não é jurídica, não, mas os papéis rasgam-se, mas o que fica no coração é que vale. E é um trabalho muito absorvente, mas que tem sempre como horizonte o que é que eu posso fazer para melhorar um bocadinho a vida dos outros. Às vezes nós não procuramos, mas ele bate à porta e é o tal momento em que tu tens às vezes que dizer sim quando apetece dizer não. Agora nesta situação em que nós estamos, eu imagino o que é que custa a uma pessoa que viveu normalmente sem precisar de estender a mão e agora tem que bater à porta. Eu penso em mim, se eu tivesse que fazer isso, quanto me custaria? E, portanto, acho que nós devemos, e penso que na Cáritas isso fazem, tentar amenizar, tentar que as pessoas cresçam e que não dependam, não sejam dependentes. E está-se a fazer isso. E procuramos ver qual é a melhor maneira de o fazer. O despertar as comunidades cristãs para a responsabilidade que a comunidade tem na resposta aos seus pobres. Porque o que nós temos foi-nos dado por Deus e a justiça é o fundamento da caridade. E se nós temos um pouco mais, nós temos que nos preocupar. Tem que ser a comunidade cristã que se preocupa com os problemas que aparecem no âmbito da sua comunidade, no âmbito da sua atividade. E, portanto, o que nós estamos a fazer, e estamos a fazer agora com alguma intensidade, a formação dos grupos socio-caritativos nas paróquias. E eu isso acho que é das tarefas mais importantes da Cáritas. Há muitos países em que ainda a mulher não pode andar sozinha, mau sinal. É sinal que então é uma mulher de todos, não é uma prostituta. Morar sozinha é igual a ter possibilidade de toda a gente lá em casa. Recebi esta consagração do Dom, pelas mãos do Sr. Bispo, Dom Gilberto, em 2003. É uma consagração em que as pessoas permanecem no mundo, ou seja, têm uma profissão ou um meio de subsistência, um meio de vida ativa, digamos. Na vida consagrada fala-se muito de vida ativa, vida contemplativa. E eu sou psicóloga de formação, aqui na paróquia dou catequese, tenho grupos de jovens, tenho um grupo de jovens também aqui na paróquia, um grupo de adultos, sou solicitada por vezes para conferências ou temas de aprofundamento humano ou espiritual. O que mais me preocupa é a verdade, é eu ser coerente
ou ser verdadeira naquilo que estou a dizer e naquilo que estou a transmitir, num sentido de lhes querer bem, tanto aos pequeninos como aos pais, como aos jovens, num sentido de lhes querer bem e de, sobretudo, porque é uma tendência, e minha também, de julgar as pessoas e tentar não as julgar e aceitá-las inclusivamente naquilo que são os travessos, os contornos menos positivos, menos bons ou mais pecadores das suas vidas e tentar olhar para eles e depois juntos trilharmos um caminho novo. Portanto, não é imitem-me, mas recebam de mim aquilo que de bom eu possa ter para dar. Nós, consagrados, não somos nenhuma casta especial, não somos nenhuma elite dos que não caem, dos que não pecam, dos que não têm maus pensamentos, dos que não têm maus comportamentos, mas somos muitas vezes mais protegidos do que todos os outros por um amor muito especial que Jesus nos tem. Mais protegidos para não cairmos em obstáculos. Eles estão lá, nós às vezes até podemos tropeçar e não cair. Ou cair e não fazer mal a muita gente. E isso é um sinal de que Deus nos ama muito e que conta muito connosco. A minha vida diferencia-se, ou ontologicamente eu pertenço a Deus. Eu sou uma pessoa que Ele se fez entender assim, e eu, ao percebê-lo, desejei pertencer-lhe e fazer com ele uma aliança esponsal até à eternidade, porque não será a morte que dará uma outra dimensão àquilo que eu vivo em termos ontológicos. Portanto, este estar com ele, este fazer as coisas e viver na sua presença e viver tudo aquilo que constitui a minha vida como pertence a sua. É muito simples, muito ao lado de Nossa Senhora, percebendo que ela também acompanhou e esteve em comunhão com o seu filho. Aliás, ela é o grande modelo da vida consagrada, não é? Porque acho que é uma vida de uma fecundidade, uma vida mística, de uma fecundidade que só Deus sabe. Porque se Ele nos escolhe por esposas, escolhe-me e escolhe-nos para mães. E à imagem de Nossa Senhora, não é? E essa fecundidade, Ele sabe como a está a dar. Mas é certeza maior do que se eu fosse solteira, não consagrada e que vivesse uma vida de amizade com Ele, mas que não lhe tivesse dado e entregue a minha pessoa por inteiro. Nunca senti nenhuma dúvida relativamente ao caminho que escolhi. E acredito que não tenho sentido dúvidas, apesar de só ter 3 anos de vida consagrada, porque tive um caminho de formação que me deu tempo para perceber se era esse ou não o meu caminho. Agora, as dúvidas que surgem nesta etapa própria que eu vivo são dúvidas do tipo: qual é que é a minha missão? Porque eu tenho uma missão a nível da educação, mas a minha missão pessoal, como irmã, Deus a cada um, devido às suas características próprias, pede algo específico a cada pessoa. E eu pergunto muitas vezes: qual é que é a minha missão pessoal, Senhor? O que é que Tu me pedes para eu ser com aquilo que eu sou, com as minhas características? O que é que Tu me pedes? Agora, dúvidas relativamente à minha vocação não senti, não sinto e acredito que não vá senti-lo. Acredito que não vá senti-lo, até porque
porque senão não fazia sentido tudo o que tenho vivido até agora, a nível de percurso de formação, a nível mesmo, a nível pessoal, a nível espiritual, tudo o que tem sido o meu caminho de crescimento também ajudou-me e ajuda-me a ter uma base sólida para poder depois então construir a minha vida. E ao longo da minha vida busquei um sentido para a minha vida, para a razão de ser, qual é que era a minha missão e fui percebendo que a entrega a Deus que depois se manifesta no serviço aos outros, na minha entrega aos outros, na minha doação aos outros, só faria sentido numa vida de especial consagração, numa vida exclusivamente entregue ao Senhor. Eu sentia que o meu amor era tão grande que não cabia somente numa família, que eu queria que fosse espalhado por outras pessoas e para outras pessoas. E só quando descobri a vida religiosa e só quando conheci a vida religiosa, o que era isso da vida religiosa, é que percebi que aqui é que era o meu caminho, que apesar dos dias de chuva, dos dias de sol, das dificuldades, alegrias, que aqui eu sentir-me-ia completamente preenchido interiormente e, de facto, a viver algo com sentido. Daí é que, por isso é que estou aqui, por isso é que é a minha razão de ser, por isso é que eu acordo todas as manhãs e por isso é que me sinto profundamente feliz. No dia em que fiz os meus votos, os meus primeiros votos, aquela parte que antecede toda a celebração, a cerimónia, aquele momento em que vesti a minha roupa e que foi também sentia a forte presença de Deus também nesse momento, não é? Eu ia me consagrar a Ele e eu percebi que Ele, naquele momento, Ele estava lá a dizer-me: sim, é isso que eu quero para ti, sei que é isso que tu queres, vamos juntos a partir de agora. E também há outra muito bonita. Foi a primeira vez que a minha mãe, quando eu fui ver as irmãs pela primeira vez, eu ia falar com a irmã que seria a minha formadora e a minha mãe levou-me até lá. E depois a minha mãe deixou-me ao portão das irmãs e disse: queres que eu vá contigo, filha? E eu disse: não, mãe, agora a partir daqui vou sozinha. E então, depois daquele acontecimento, a minha mãe, quando eu me fui embora, escreveu-me um cartãozinho atrás da oração de Nossa Senhora e disse, depois do portão: é Nossa Senhora que te segura na mão e que te leva. Acho que isso diz tudo. Peço-vos licença para entrar e fazer parte da vossa comunidade. Foi com estas palavras que Dom José Ornelas se dirigiu aos diocesanos após a sua ordenação como novo bispo da Diocese de Setúbal em 25 de outubro de 2015. Tem 61 anos, é natural da Madeira, membro da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, onde recebeu a ordenação sacerdotal em 1981. Dom José, bispo de Setúbal, afirmou na primeira saudação à Diocese que deseja ser acolhido como irmão e como um dom numa nova comunidade que não é nem quer ser uma organização fechada, revelando que quer dirigir uma diocese que não seja uma agência de serviços religiosos, sendo a sua preocupação principal cuidar das pessoas, sobretudo das que vivem abaixo da dignidade humana. Já na qualidade de novo bispo de Setúbal, Dom José Ornelas também nos deu o seu testemunho de vida consagrada, baseada num serviço total à Igreja, em que a relação com o outro tem de ser uma relação de proximidade. A vida consagrada é um projeto de vida total, que tem a ver com o relacionamento com Deus, porque é um chamamento. É Deus quem chama. E sem este relacionamento primordial com Deus não existe propriamente uma vida consagrada. Não é possível, não faz sentido. Mas é também uma forma de estar, porque é inserir-se numa congregação. É evidente que também um padre diocesano, por exemplo, está inserido no presbitério de uma diocese, está inserido na Igreja, ao serviço da Igreja, e somos todos consagrados. Eu tenho um irmão que é padre diocesano e que me apoiou também no meu projeto,
mas ele também procurou sempre uma dimensão de comunidade, de viver com outros padres, de trabalhar em conjunto, etc. Na vida religiosa, este laço de ligação a uma comunidade é muito mais forte e decisivo, porque se trata precisamente de congregação, que é uma congregação, uma junção de várias pessoas que têm em comum um projeto, um carisma e uma projeção missionária. E por isso, a congregação, por exemplo, dos dionianos, como tem uma referência especial ao Padre Deão, assim como os franciscanos têm uma referência a São Francisco, os jesuítas a Santo Inácio, etc. É um carisma, é um modo de estar na Igreja que contribui, não é para dividir a Igreja, mas para dotá-la das capacidades e das potencialidades necessárias à sua vida e à sua missão. Portanto, isto deve caracterizar, e para mim caracterizou sempre a minha vida, de identificação com este projeto dioniano de vida, de trabalhar, fazê-lo junto, construí-lo, meditá-lo, rezá-lo e executá-lo em conjunto com outros irmãos e de juntos nos empenharmos na transformação desta Igreja. De quando eu dei um sim na consagração, fui na congregação dos sacerdotes do Coração de Jesus ao serviço da Igreja. Mas também a Igreja é aquela que procura interpretar, discernir e executar o projeto de Deus neste mundo. E, portanto, isto é um sim só. Quando me pediram para ser provincial, eu era professor de teologia e ajudava nas paróquias, etc. E esse foi um sim, a concretização do sim numa realidade concreta que me foi pedida. Agora, foi-me pedido este. E eu, com a mesma simplicidade e naturalidade que disse o mesmo sim. Um sim que se concretiza agora de um modo diferente. E isso sim. A modo de eu ver a minha vida, organizá-la e projetar a minha presença na Igreja muda. Isso é natural. Natural que mude e que procure realisticamente a vontade de Deus com estes irmãos e irmãs desta diocese agora, como antes fazia com os dionianos. E agora este é o caminho. Há uma grande mudança dentro do mesmo sim, mas isso é aquilo que Deus também faz com cada um e cada uma de nós. A Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal assinalou na Diocese o ano da vida consagrada com um encontro no Rio Sado, que terminou com missa presidida por Dom José Rodrigues Carvalho, secretário da Congregação para os Institutos da Vida Consagrada e das Sociedades de Vida Apostólica, convidado a participar nesta iniciativa. Apesar do céu cinzento e do mau tempo que se fez sentir, Dom José Carvalho não deixou de enaltecer as maravilhas naturais do nosso estuário. Tenho participado em muitas iniciativas no âmbito do Ano da Vida Consagrada, mas devo dizer que nunca participara numa assim, num barco, contemplando a paisagem maravilhosa da Arrábida, Setúbal ao fundo e tantas outras belezas como os golfinhos. No fim desta atividade, este alto dignatário da Igreja não quis despedir-se sem deixar uma mensagem a todos os consagrados. A vida consagrada não é importante pelo que faz muitas coisas, tem que seguir fazendo essas coisas e talvez mais, pero a importância da vida consagrada está no que é em si mesma. Por isso eu pediria aos crentes, aos católicos, aos mesmos pastores e aos consagrados que nunca olvidem o que são, testemunhas de Jesus Cristo. E é importante que cada consagrado profundize no carisma que recebeu e não confundir o carisma com a diaconia. As diaconias são manifestação do carisma, mas o carisma é muito mais grande e no fundo, todos os consagrados temos por carisma e missão
ser exegesis vivente do Evangelho, ser Evangelho vivo, como se diz do Pai São Francisco. Este filme surge no âmbito do anúncio feito pelo Papa Francisco ao dedicar o ano de 2015 à vida consagrada. Humildemente pretende homenagear todos os homens e mulheres que, pelo mundo fora, e em particular na Diocese e cidade de Setúbal, se sentiram chamados por Deus e responderam a esse chamamento, abraçando o amor de Cristo e vivendo-o em todas as dimensões das suas vidas. O sentido teológico desta vivência consagrada manifesta-se numa total entrega a Deus. Mas desenganem-se os que pensam, por algum momento, que essa entrega significa perda de liberdade. Muito pelo contrário, a consagração de uma vida, da totalidade de um ser, ao amor de Deus, é o caminho que permite descobrir a forma mais autêntica de se ser livre. A vida consagrada para mim é amar no verdadeiro seguimento de Jesus. Para mim, a vida consagrada é um sinal da presença de Deus no mundo. Olha, a vida consagrada é uma vida de entrega total. Aos outros, a Deus e a cada um de nós próprios. A vida religiosa, para mim, é um ser. Ser, não tanto fazer, mas ser. Ser aquilo que Jesus Cristo quer que eu seja. Para mim, a vida consagrada é um dom excelente de Deus que nunca serei capaz de agradecer plenamente. Para a minha vida consagrada, para mim, como eu disse, é o tudo. É o tudo. Aquilo que me enche, aquilo que me preenche do dia a dia. Para mim, a vida consagrada é seguir radicalmente o Evangelho de Jesus. Ele que me amou, chamou e me consagrou. E imitá-lo nos seus sentimentos e nas suas atitudes. Para mim, a vida consagrada são as flores diversas que surgem no canteiro da Igreja. Há lá sempre uma vinha, mas vão surgindo flores diversas consoante Deus desperta os carismas. A vida consagrada para mim é amar. É saber amar o outro e ao próximo como a mim mesmo. Para mim, a vida consagrada é oferecer-se e estar disponível e atento àquilo que o Pai vai pedindo. A vida consagrada para mim é a evidência da existência de Deus, que nos ama e que nos quer a todos no céu e mais nada. Então, para mim, a vida consagrada é viver esta vida plena, faça chuva ou faça sol, viver fiel ao Senhor no meu próprio cotidiano, no meu dia-a-dia. A vida consagrada para mim é aceitar um convite de Deus, de aceitá-lo com alegria, com entusiasmo e radicalidade e consagrar-se ao serviço dos outros, porque esse foi o caminho que Jesus também seguiu. Para mim, a vida consagrada é meu Deus e meu tudo.